Olá, queridos, graça, paz, prosperidade, sejam da parte de Cristo. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Desculpe, eu estou aqui vendo que tem um link aberto lá no canal do CAT e esse link não está valendo. Eu vou lá fechá-lo, tá? Estou pedindo a vocês não entrem nesse link lá do CAT, porque ele não está valendo. Olha só, Jesus, tem misericórdia, tem 4 pessoas esperando. Não, não espera não. Vem para cá em nome do Senhor Jesus. Eu estou tentando aqui apagar esse link. Eu vou tirar esse link daqui. Daqui a pouco eu tiro, senão não vai atrapalhar aqui a nossa resenha ao meio-dia. Eu quero de cara agradecer ao Carlos Peçanha, Vera Santos, a Elizabeth Melo, ou Glórias, e Hélio Santos e Daniela Alves foram os primeiros a chegarem aqui. Parece até corrida, né? Parece até criança, né? Pessoal, quem chegou primeiro? Eu cheguei primeiro. Isso aí é coisa do Adoração Adorador, esse programa de adolescente. Eu vou botar uma concorrência com eles, esse Querubim, esse André, esses dois adolescentes tardios que nós temos aqui na TV Palavra Viva. Vou botar os Adolas aí, que semana que vem teremos já podcast dos Adolas, todos os equipamentos estão aqui, faltando uma câmera só agora, mas vai ser bênção, você vai ter um trabalho para os adolescentes, você que tem a filha adolescente, eles vão falar um pouquinho de tudo, eles vão falar de igreja, formação, casamento, futuro, sexualidade, música, esporte, dinheiro. Isso é muito, muito legal, muito bom para a gente ter aqui no canal, tá bom, gente? Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado a Patrícia Pô, a Paty Carvalho. Deus abençoe. Depois da Daniela Alves, né? Aí tem a Silvana César, Mari Carvalho, Sandra Regina, Pedro de Paula Vieira. Deus abençoe. Lori Paz, André Tiago, Ana Lúcia Basílio, Leila Santos, Rafael QP, Rosana Oliveira, Marco Antônio Vieira, parceirão nossa, e Patrícia também, bom tempo, parceira nossa, Kátia Lima, Mari Carvalho também, aliás, a maioria aqui são parceiros mais de 2 anos, 3 anos, logo quando começou o processo de parceria, né, de ser aqueles que estão nos ajudando, né, patrocinando o canal, já que o YouTube está complicado. Maria Alves, Juliana Santana, Cleide Virges, Mari Carvalho, Rosário, Thalita, Cícera Silva, Deus abençoe a cada um de vocês, obrigado pelo carinho, Oswaldina, Neide Rodrigues, Suelen, Deus abençoe, graça e paz a todos vocês, tá bom, gente? Marilene da Silva, sim, Gisele Santos, Delcimar, o Ribas é mais barato, falou assim, eu logo sei quando alguém está fazendo alguma coisa aqui no meu canal, é discípulo de Zé Maurício, Mauriciano, quando vem com graça, paz e prosperidade, eu falei, rapaz, se tem algum mal se desejar prosperidade aos outros, eu só não faço maior, porque vai ficar, não é uma saudação, acaba sendo um hino, mas minha vontade de falar graça, paz, prosperidade, saúde, alegria, unção, mas aí a saudação paulina, quem criou essa saudação foi Paulo, porque os judeus, eles saudavam com Shalom Lachem, ou paz seja convosco, ou paz e prosperidade. O paz e prosperidade é judaico. Em algumas casas, as pessoas saudavam as outras com paz e prosperidade. E Jesus usava paz seja convosco, que você vê na Bíblia, é usado pelos quadrangulares, né? Paz seja convosco. E quando a gente vê esse Shalom, e Paulo vem com graça e paz, porque Paulo, como um bom mestre que ele é, Paulo está preocupado em exaurir todo o contexto no que tange a paz que excede todo o entendimento, a paz que Cristo dá e que o mundo não dá. Então, quando Paulo saúda com paz, ele é um judeu, né? Essa questão de saudar com a paz é judaica, né? Shalom Yerushalayim, Shalom Israel. Então, e a graça, Paulo é o portador, aquele que descobre e traz essa percepção de favor imerecido, né, da graça. Dami Bispo, Adriana Pinheiro, André Alves, Deus te abençoe, Deus abençoe a Lisa, é isso? Lisa Machado, Giovana Alessandra, Lelinha Lírio, Vitor Rocha, Patrícia Cardoso, Giovana Alessandra, Deus abençoe, Michele Braga, Deus abençoe a cada um de vocês, gente, graça e paz, deixa o like, ajuda a gente. A notícia boa para vocês rapidamente, o ex-neném também, Deus abençoe, Vera Santos já está aqui, Cristina Ladino, isso, Rosana Mateus, Rosimeire Suzarte, e todos vocês sejam bem-vindos, deixa o like, ajude a gente, deixar 2 notícias boas para você. Primeira notícia boa, vamos começar aquele projeto que eu tinha falado para vocês da imersão na graça.
2 meses, 8 encontros. Não vou chamar de aula não, tá, irmãos? Não vou chamar de aula para não esvaziar a coisa, não ser levado para um nível de, é cursinho. Não, pastor não vai dar cursinho, já falei. Eu estava falando com a pessoa ontem, falei, gente, possivelmente essa imersão na graça será, depois da mentoria, ou junto com a mentoria, um dos cursos mais profundos que eu irei ministrar. Talvez serão as ministrações mais profundas que eu tenho aqui no meu ministério. Até que Deus me dê outras profundidades, é claro, até que Deus me dê outras coisas bem mais profundas para levar a vocês, é claro, também me autorize, né, gente, que é falar que pode e que vai fazer, tá bom. Então, o que acontece? Falar desse tema hoje será algo assim, hoje que eu falo nesses dias, será algo tremendo. E eu convido vocês a estar aqui conosco para isso. Eu já estou doido para começar a resenha, mas eu tenho que aqui ver os aniversariantes, né? Vamos ver quem está fazendo aniversário, vamos ver os nossos recados aqui dos aniversariantes. Não tem? Cadê? Tá. Aniversariante de hoje, só a Suelen Soares? Oh, meu Deus. Suelen Soares, Deus te abençoe, minha querida. Parabéns pelo seu dia. Mais alguém fazendo aniversário aqui, gente? Vai ter escola de cura, pode deixar. Vamos fazer. Hein? Só a Suelen? Não? Amém. Então Deus vai ter oficina da mentoria sim, Vanessa. Vai sim, por favor, vai sim. Gente, eu não estou recuperado, eu estou com um problema sério. O que está acontecendo? Eu tenho pedido a Deus para me dar saúde. Por quê, amados? Porque a minha gripe ela está persistindo por falta de descanso. Só que, infelizmente, eu tô fazendo malabares aqui, Deus sabe. Terça-feira nem fui na oração porque estava muito mal. Ontem saí daqui do Skog. Quem tá na Skog aqui na Skog, ó? Quem tá aqui na Escola de Libertadores? Aula boa ontem, gente. O professor é bom, hein? Matéria boa, hein? Meu Deus do céu. Ontem a Escola de Libertadores superou, né? Fala aí, gente. Dá um oi aí. Fala aí, pastor. É verdade. Escola de Libertadores ontem bugou minha mente. Caramba, cérebro, alma, espírito, coração, não é isso? Carne. Aí você fala, meu Deus, é aula para deixar a gente bugado. Só que entenda, ontem, gente, eu saí daqui com a lombar estourada por causa dessa gripe. Eu não tô com Covid, deixando bem claro aqui, não tenho nenhum sintoma de Covid, não tô com Covid, vou ao médico esses dias agora, mas por desencargo mesmo, mas não tenho Covid, conheço meu corpo. O problema é que o clima ficou ruim, tá muito frio e eu não estou descansando, alimentando bem, de boa, não estou me estressando com nada, mas infelizmente não está havendo, não estou conseguindo ter aquele descanso. Qual a segunda situação? Ataques, muitos ataques. É o grande motivo. Também são os grandes ataques. E por quê? Por que a gente, quando trabalha com libertação, a pessoa que trabalha com libertação pessoal, que põe a mão na cabeça, atenção pessoal dos libertadores, aí da Escola de Libertadores, a pessoa que trabalha com libertação, ela depois que sai de um processo de libertação, ela deve descansar 1 ou 2 dias. Porque geralmente a gente sai cansado, sai com dor lombar, sai com dor nas costas, sai com dor de cabeça. Mas isso é porque a pessoa não está blindada. Não é bem assim não. Calma, não acha que todo mundo está fraco, todo mundo não é blindado. É uma troca. Quando você quando você está liberando a sua unção de libertador, você está trocando. Você está liberando, você está usando seus músculos, seus nervos, sua frequência cardíaca, sua pressão sanguínea altera, seu humor altera. Então, todo o seu corpo, todo o seu ser trabalha em prol daquele momento de batalha espiritual, de momento de libertação. Então é normal que após um processo de libertação, processo que você vai participar ali de batalha, de intercessão, você sinta dores, sim, porque eu já falei para você, é do espírito para a alma, dos sentimentos, para o cérebro, para o corpo. Então você de alguma forma vai sentir. E quando a gente está em batalha, a gente está sempre em intensidade de oração, seja no sonho, seja acordado, seja recebendo revelação. Então
Esse tempo tem sido um tempo muito difícil, porque eu estou engajado em algumas coisas, não posso falar muita coisa aqui agora, estou engajado em algumas coisas. Então, por isso, é que a gente está numa batalha muito grande, tá bom? Agora, vamos entender uma coisa. Também, esse período que estamos vivendo no Brasil é um período importante para nós. É um período que a gente tem que vigiar. Por isso que vamos ter um encontro aí de talvez 5 dias, nos preparando, é gratuito, deixando bem claro, não estou cobrando nada. Nós vamos nos preparar para orar 40 dias. Orar, jejuar, adorar, nós vamos ter 40 dias, vamos ter momentos, não sei se vai ser, como é que eu vou fazer nos horários, mas serão 40 dias, estou aguardando as estratégias de Deus, 40 dias para a gente orar, jejuar, adorar, criar altares de adoração nas cidades, ter o máximo de pessoas possível trabalhando conosco. Se cada município do Brasil tiver uma pessoa, a gente vai criar um altar de adoração em cada lugar. Entende? Então, por que nós vamos orar e jejuar 40 dias? Porque a gente precisa desse momento, tá bom? Agora, a escola Imersão na Graça, é isso que eu queria falar para vocês. Começa sem ser esse sábado ou outro, das 14, é o único horário, o único dia que eu achei para começar logo. Se eu for esperar todos os cursos acabar, a gente não faz nunca. Todos os sábados, de 14 às 15, 15h20, 15h30, vai demorar uma hora e meia, nós vamos fazer a Imersão na Graça. 8 aulas. 1, 2, 3, 4, são 2 meses. 2 meses, vamos falar de tribunal de Deus, julgamento, inferno, céu, autoridade espiritual, quebra de cadeias, restauração de bens ou restauração, né, das vidas passadas, não nós não somos, todo respeito aos kardecistas, mas dos nossos antepassados. Ou seja, a graça vai ampliar para nós uma série de coisas, e tudo na Bíblia. Eu vou mostrar para gente, vocês sabem que eu não uso nada, não falo nada aqui sem usar a Bíblia. A Bíblia é meu referencial. A Bíblia é a minha tábula, que não é rasa, é profunda, no caso da Bíblia. Então, todos os sábados. Hoje vocês já podem começar a fazer inscrições. Pastor, quanto vai ficar? Gente, cada aula vai custar R$12,50. R$12,50, vai dar R$100 ao final, tá? Veja com a Josiane, a melhor forma de você pagar são 8 aulas, estou deixando bem claro, gente, R$12,50 por aula, fiz um por baixo. Pastor, não posso pagar isso, estou com uma dificuldade, passa para a Josiane, a gente vai estudar seu caso. A intenção nossa, entenda, eu não vou ficar rico com isso, estou deixando bem claro para vocês. Mas vai dar trabalho, porque além dos slides, eu quero preparar vídeos, eu quero fazer alguns vídeos institucionais para vocês. Vai ficar gravado sim, Fadia, mesmo que vocês não consigam assistir de 2 às 3 sábado, e não consiga... Laura, você vai fazer pelo 2199-210-6828. Gente, amanhã e toda semana que vem, eu vou fazer um banner e vou colocar no grupo, vou colocar lá no coisa do canal, vocês vão ver como fazer a inscrição. É só estou avisando que a partir de hoje já estamos aceitando as inscrições. Legal, vocês fizeram uma pré-inscrição. A partir de hoje aceitamos as inscrições para começar no sábado que vem. Sábado que vem é 30. Não, sábado primeiro é 1º de julho, é isso aí. Não, dia 2. Dia 2 de julho, começamos, dia 2 de julho, começamos. Só vai ter um probleminha aqui, vai ser no dia 16, ó, 2/9, no dia 16, eu não vou poder fazer, tá? É o único dia que vai ficar por causa do seminário que a gente tem aqui de intercessão profética, tá bom? Porque eu não tenho como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, dia 2, dia 9, 23, 30. Então aqui já tem um mês, tá? Tirando disso assim, ó, dia 2, dia 9, 23 e 30, fazemos um mês. Então 4 aulas já, 4 encontros, imersão na graça. Em agosto, 6, 13, 20 e 27. Tá bom? Então teremos 8 encontros de imersão na graça. Tá bom? Então vocês vão falar com a Josiane, 2199-210-6828. E nós vamos dar início a isso. São temas
cada aula vai ser um tema. Você já conhece, quem faz curso comigo sabe que a gente procura a profundidade das coisas. Muitas coisas talvez você... De 14 às 15. Gente, amanhã eu vou trazer um banner. A partir de hoje eu vou deixar um banner lá na comunidade. Vou deixar um banner no grupo. Vou avisar aqui para vocês, tá bom? O valor é fechado, R$100. Pastor, posso pagar em 2 vezes? Pode, veja lá com a Josiane. Pastor, eu estou com uma dificuldade, você me dá um desconto? Veja, a gente vai estudar tudo, só não queremos que você fique de fora por causa de dinheiro, tá bom? Dinheiro é um meio, não é uma finalidade. Finalidade é fazer com que a sua vida mude. De alguma forma a sua vida tem que mudar. Agora, irmão, você não vai achar nada nesse valor aqui na internet. 8 aulas, 2 meses, não vai achar não, desculpe. Com todo respeito a meus amigos, inclusive que dão cursos, nada, um negócio desse aí, o pessoal cobra R$400, R$500 tranquilamente. Qualquer um pode entrar, contanto que seja cristão, Marlene, tá? Esse curso, o pré-requisito dele é você ser cristão, conhecer um pouquinho a Bíblia, para que você não tenha dúvidas na hora da gente passar as informações, tá? Água, muita água, com café. Vamos lá, gente. É claro, se alguém fosse dinheiro é semente. Se você acha, pô, pastor, R$100 é pouco, 2 meses, 8 aulas, pelo amor de Deus, aí é doação. Eu não entro nesse aspecto, não vamos fazer leilão com isso, né? Vamos lá, amados. Acho que eu acabei tudo aqui. Vamos logo para o nosso. Conhecendo a ira de Deus. Meu Deus, vou mudar até a voz agora, pastor. Ah, querido. Deixa eu ligar aqui. Meu Deus, vamos falar da ira de Deus. Você conhece a ira de Deus, querido? Ah, meu Pai, misericórdia nesta hora. Ah, eu sei que tem irmãos que ficam com raiva. Tem um irmão que tem uma raiva de mim, mas ele tem uma raiva, porque ele diz que eu falo mal do pentecostal. Eu falei, gente, eu amo os pentecostais. Eu amo, já fui pentecostal. Eu amo a igreja pentecostal, amo a Assembleia de Deus, amo as igrejas pentecostais. Você não sabe o carinho, o amor, e eu sei que o serviço que a igreja pentecostal presta para o mundo, para o Brasil, nas favelas, nos lugares, são trabalhadores. Só que doutrinariamente tem falhas assim profundas e absurdas que fazem com que nossos irmãos pentecostais não tão abundantes na terra. Pode ser homens e mulheres de Deus, mas a abundância de vida na terra é complicado, porque requer um certo conhecimento que a igreja pentecostal, por N motivos, e eu não vou elencar aqui, que eu não venho aqui falar mal da igreja pentecostal, acaba não tendo. Para nós. Amém? Mas vamos lá, gente, conhecendo a ira de Deus. Amados, deixa eu rapidamente, novamente, pedir a vocês, se vocês quiserem ofertar, gente, olha, tá aqui lá, quando você for assistir o vídeo novamente, você que vai assistir depois, você pode, nesse lugar, ontem, irmão, pô, pastor, consegui, ficou todo feliz, tadinho. Eu que agradeci a ele, falei, poxa, rapaz, obrigado pelo seu carinho. Então, você pode ofertar ali, é como se estivesse fazendo agora a oferta do chat. Também, querendo, a gente coloca aqui para você o QR Code para você poder fazer também, tá bom? Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. Conhecendo a ira de Deus. Primeiro, vamos entender o que é ira. Intenso sentimento de ódio, de rancor, dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto, etc. Ou rancor generalizado em função de alguma situação injuriante, fúria, cólera, indignação. Por metonímia, a manifestação desse sentimento. Vamos lá, você entende o que é ira? Entendo. Vou te fazer uma pergunta e dentro do que a gente acabou de entender graficamente, ortograficamente, dentro do contexto da língua portuguesa, dentro daquilo que nós lemos, e se eu tenho que falar da Bíblia, eu vou falar da língua portuguesa, você concorda que Deus se ira? Se Deus se ira, e ira, no contexto de pensamento, a língua é a expressão do pensamento, a língua é a expressão do sentir. A gramática. E Deus se ira dessa forma, hoje quebra a perna de todo mundo. Hoje vai dar nó na cabeça, como deu num congresso uma vez, quando eu fui falar sobre a ira de Deus.
Se decepcionaram. Deus se ira? Por que Deus se ira? Queridos, vamos lá. Vou reler para vocês o que é ira. Sentimento de ódio e rancor. Deus tem ódio ou rancor por alguém? Vocês acham que Deus nutre ódio ou rancor por alguma pessoa? Não. A Renata está dizendo assim, da forma que está no dicionário, creio que não. Mas o dicionário expressa a razão do sentimento. Quando eu leio ira, eu não tenho como reinterpretar ira. Ira é ódio, é rancor, é mágoa, em função de uma coisa de injúria, é uma revanche, é uma fúria. Deus ira. Olha o paradoxo, vou levar vocês a um paradoxo agora da teologia. Se Deus não se ira dessa forma, por que a Bíblia diz que Deus irou-se? O que é a ira de Deus? Falei que eu vou começar a quebrar pernas aqui agora. O que é a ira de Deus? Se a ira de Deus é rancor, é ódio, Deus não odeia ninguém. Deus não odia ninguém, Deus não odeia ninguém. Deus não tem os sentimentos humanos. Vamos compreender? Deus se arrepende? Aqui já começa a acabar de quebrar as pernas. Deus se arrepende? Não. Balaão fala assim para Balaque: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas diz em Noé, lá em Gênesis, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Isso aí, Valdinar. Vamos entender que muitas coisas na Bíblia é uma interpretação do sentimento, patos, antropos, patos, antropopatia, a forma como o homem tenta descrever. Entenda, o homem não tem palavras para descrever a profundidade das riquezas, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão insondáveis são os seus pensamentos, sentimentos, e quão perfeitos são os seus juízos, quem conheceu a mente do nosso Senhor. Então o homem não tem como expressar um sentimento para Deus, nós não temos níveis de sentimento para expressar para Deus. Então, emprestamos algo que nós sentimos, emprestamos algo que nós retemos no sentimento e declaramos que Deus, para que as pessoas entendam, sentiu aquilo. Só que não há afirmação de que Deus sentiu ira por alguma coisa. Porque, não, mas não é essa ira, me mostra outra forma de ira. Não tem outra forma de ira, gente. Aí a gente está falando de filologia. O que é filologia? É um estudo do ramo das letras ou dos idiomas que estuda os sentimentos, a semântica das línguas e dos idiomas. É dessa forma que a gente entende o que é ira, o que é raiva, o que é amor, o que é dissabor, o que é inveja, significados, significantes, signos. Se você não entra na filologia, você não pode ler Bíblia. Uma das coisas que a gente tem que estudar muito além dos idiomas hebraico e grego, e claro, latim, aramaico ali, mas o hebraico e o grego é entender a filologia e a semântica que está por trás de cada sentimento. Quando você lê no hebraico e quando você lê no grego algumas coisas, por exemplo, quem crê e for batizado será salvo. Só que a palavra crer, aí tem as questões também de traduções, a palavra crer é credum, do latim, veio de forma diferente de piste, que é fé, pistessomai, que é fidelidade, ou ter ação de fé. Quando você começa a entender o que significa, na verdade, a ira, ali não tem nada a ver com um sentimento de Deus. Ali tem a ver com uma expressão do cronista, do autor, que traz essa percepção e até para entendimento pedagógico nosso. Mas vamos lá entender, para que não complique a vida de vocês, que já deve estar com a cabecinha toda estourando agora. Caramba, é verdade, rapaz. Puxa vida, não parei para pensar nisso. O que é sentimento de ira? Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Já começa aí. Se Deus se ira, o apóstolo Paulo está dizendo: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo.
Aquele que furtava não furte mais, aquele que trabalha antes trabalhe, fazendo com todas as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê a graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Espera aí, vou ficar só no vermelho. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirados dentre vós. Fala para mim, quando se fala de ira, Deus abençoe Duarte. Quando se fala de ira, você não pensa em gritaria? Você não pensa em destempero? Você não pensa numa quebradeira? Você não pensa em paulada? Você não pensa em quebrar tudo? A palavra ira te traduz o quê? Assim diz... Não, Cid Moreira. Assim diz o Senhor. Ó Israel, ouve o teu Deus, Mr. M. Cara, isso não é ira. Isso é Cid Moreira narrando os salmos e vendendo CD igual lixo. Ira, para mim, traduz quebradeira, raiva. Quebra tudo, destrói tudo. A ira é um destempero. Na verdade, pessoas iradas são pessoas destemperadas. Como é que Deus se ira? Deus é destemperado? Há destempero em Deus? Não há dúvida, não há sombra, não há variação? Não peca, não mente, não se arrepende? Então vamos começar a pensar assim, olha, eu entendo que a Bíblia fala da ira de Deus, mas da forma como a ira é, Deus não se sente irado e não tem ira. Assim como Deus não se arrepende. Essa coisa de... Jesus fala para a mulher samaritana o quê? Que Deus é espírito. Jesus fala para Nicodemos o quê? O vento sopra onde quer e você não retém, você não ouve, você não pega. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João, para Nicodemos, para a samaritana, Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Amém? Então, se Deus é espírito, onde está a mão de Deus? Onde estão os olhos de Deus? Onde está a boca de Deus? E os ouvidos de Deus? Isso são propensões do corpo. Antropomorfismo, corpo, forma, dar formas a Deus. Os olhos de Deus estão fixados em nós, os seus ouvidos não estão agravados, suas mãos não estão encolhidas. Vocês estão entendendo? A boca de Deus. Por que isso? Porque, na verdade, você vai entender que é uma forma do ser humano comunicar Deus de forma entendível para aqueles seus ouvintes e para os que virão depois. Há entendimento nisso aqui, gente? Então, quando se fala em ira, entra em antropomorfismo, antropotatismo, antropoformismo, tanto faz. É dar sentimento e forma a Deus. Há uma necessidade em nós de dar sentimento e formas para Deus. Só que esses sentimentos não cabem em Deus. Deus está muito acima disso. Eu falo com a ira. Por isso que a gente está cheio de crente iracundo, porque eles contam que se Deus se ira, eu também posso me irar. Só que o que você vai ver, Paulo diz assim, não pequeis. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentro de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Aí você está imitando a Deus, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Agora ele está falando assim, ó, o vermelho é humano e o que está abaixo é divino. Toda amargura humana, ira humana, cólera humana, gritaria humana, blasfêmia humana, malícia humana, seja tirado dentre vós. Antes, divino, seja uns para os outros bons, misericordiosos, como Deus é bom para nós, como Deus é misericordioso para nós, perdoando-nos uns aos outros, como Deus tem nos perdoado em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo a diferença do texto? Aqui eu estou sendo um professor agora de hermenêutica para vocês. A gente tem que separar o texto para compreender o pensamento e entender as nuances dessa hermenêutica. O crente lê Bíblia, mas não estuda a Bíblia. O crente lê Bíblia, mas não esmiuça o contexto nem o texto. E aí fica complicado você querer entender algumas coisas sobre Deus. Leia a Bíblia como um todo, mas a examine. Jesus falou assim, ó, examinai as Escrituras, pois buscais ter nelas vida eterna. Elas testificam de mim. Para o mesmo grupo de fariseus, diz assim, errais por não conhecer as Escrituras. Nesse sentido, porque eles liam todo dia, ficavam lá, errais por não conhecer as Escrituras e nem
o poder de Deus derivado da verdadeira leitura? Então vamos lá, vamos compreender isso aqui. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eita! Aí a gente entrou numa incongruência, né, de pensamento. Se a ira do homem não opera a justiça de Deus, por que Deus não pode operar a justiça na minha ira? Se ele pode se irar. Não, ira é ira, Giovana. Ira é raiva. Ira é falta de controle. Todo irado é uma pessoa sem controle emocional. A pessoa, quando chega no estágio de ira, agora vamos para a psicanálise, aqui para a psicologia, o estágio de ira é a falta de descontrole. E o controle, chamado por Paulo de domínio próprio, é um gomo do fruto do Espírito. Você entende? Não, eu sei que deu um nó, Laura. Tira a ira de Deus em nome de Jesus. Vai parar de dar nó quando você falar assim, Deus não se ira, é uma linguagem figurada. Porque Deus não é destemperado. Deus não é uma pessoa descontrolada. Deus tem controle de tudo, inclusive de si próprio. Não há sombra, não há dúvida, não há variação na sua personalidade e nem no seu caráter. Entende? A ira é um descontrole e Deus está no controle de tudo, de todos e de si mesmo. Então o que estamos vendo aqui, na verdade, é textos dizendo o que é sentimento de ira? Descontrole. É falta de tempero, falta de domínio próprio. Isso aí. Então Deus não é meu Deus. Se Deus é olha só, se Deus é um ente que não se controla, se o Deus é um Deus que fica com raivinha, por isso que temos crentes. Olha, Deus é amor. Fala amor, até um negócio amor, mas é fogo consumidor. Cuidado, meteoros de Pégasus cairão na sua cabeça, infiel. Ó, macumbeiro, budista, ateu, à toa, homossexual, a ira de Deus virá sobre vocês que estão em pecado. Vocês vão ver. Cara, que crente maluco é esse? Você entende de onde saem essas personagens dantescas, hilárias, profusas? Você sabe de onde saem esses personagens de Ariano Suassuna, parece o Alto da Compadecida? Você tá vendo de onde sai? Dessa interpretação louca, bandida, sabe, uma idiosincrasia sobre Deus, sobre quem é Deus? Ah, tem isso, se não vem pelo amor, vem pela dor. Parece que é um Deus sarcástico, um Deus que se amarra, um Deus com um raio na mão, e os anjos, vai lá, agora, Jeová. Ali, não, vai virar a esquina, agora. Peguei! Tá brincando comigo? Só teu Deus Todo-Poderoso não brinca não, rapaz, todo o trono aqui, tô de olho a você, rapaz, mais um raio na tua cabeça, traz mais um raio aí, Miguel. Não é isso, gente. A impressão do nosso Deus é esse cara. Desculpa. Por isso que a Xuxa fala o cara lá de cima, porque o Deus que passaram para ela é um cara. Não é uma entidade acima de tudo, acima de todos, potentosa, poderosa. Minha mente, quem conheceu a mente? Minha mente não pode alcançar, mas aí... Vamos lá, vamos trabalhar. Justiça. Primeiro, Deus opera em justiça. Deus opera em juízo ou sentencia aquilo que não foi, de alguma forma, orientado, obedecido, encaminhado por justiça.
E aí, o que chamamos de ira, Deus executa. Então vamos lá. Primeiro, Deus exerce justiça. Perdão. Deus exerce justiça. 2, Deus exerce juízo. 3, Deus executa o que ele ajuizou. Perdão, é aqui. Deus executa o que ele ajuizou. 1, Deus opera em justiça. O que é justiça? Equalização. Certo é certo, errado é errado. Sim, sim. Não, não. Que passar disso é procedência maligna, é subversão da justiça. Com Deus não tem jeitinho. Com Deus não tem propina. Com Deus não tem negocinho. É justiça. 2, Deus trabalha com juízo. O que é o juízo? A sentenciação. Quando você vai ao tribunal, há advogados aqui, eu sei que tem a Cirino e tem também aqui oh meu Deus, deu o nome dele, eu esqueci o nome dele agora. Ô pai. O Clériston Amorim, os dois são advogados e outros também devem ser. Então você sabe que o juiz, entre um processo ao final, ele tem que se pronunciar. Então ele vai ajuizar, ele vai sentenciar, ele vai chegar a uma conclusão e vai dizer: olha, cheguei à conclusão, fulano está errado, fulano tem que indenizar, fulano vai ser preso, vai ser detido, o sistema aberto, semiaberto, vai embora, com progressão, sem progressão. Aí são os meandros da lei que cabe aos juristas, advogados. Então presta atenção. O que nós chamamos de ira é uma execução cabal. É uma execução cabal. O que acontece em Sodoma e Gomorra, na verdade, não é a ira de Deus, é a conclusão. Agora vamos para o mundo espiritual. Como é que isso chegou a essa conclusão? Pelo mundo espiritual. Ambiência espiritual. Entenda, o ser humano, para cada ação, para cada atitude, a gente fala do monóxido de carbono, aquela coisa da poluição dos carros, do CFC, clorofluorocarbono. Vamos entender. Cada vez que você se ira, vocês já viram o Dragon Ball Z? Já, né? Vocês já viram... É interessante, cara. Os animes, eles se comunicam muito conosco numa coisa que é realidade. E o cristão que não quer entender não pode fazer nada pelo crente. Vai para a sua escolinha bíblica dominical com suas revistinhas da CPAD, ou sei lá de onde. Mas eu não caio mais nessa, não. Olha só, vamos entender uma coisa. Você já viu esses desenhos de animes que os caras vão se superando, aquela energia vai subindo neles? Tá bom, mas isso não é bíblico. Tá bom, o rosto de Moisés brilhou à toa. Passaram um pó lá nele, jogaram um canhão de luz igual esse aqui, aí refletiu, brilhou, pô, coisa cênica. E Jesus? Não, jogaram uma tinta sobre Jesus, sabe? Uma tinta cênica também, que aí fez brilhar tudo. E Pedro viu, tá? Aquela coisa toda. Ai, Jesus, tem hora que eu acho que o crente é estranho, cara. Ele crê em umas coisas. É crença seletiva. Eu creio no que eu acho que eu posso crer. E nas outras coisas que é estranho, que eu não sei explicar, porque vai pegar mal, eu não creio, porque eu não tenho que explicar. E se eu crer nisso, vai pegar mal. Como é que eu vou explicar para minha cunhada, para o meu primo católico, para o espírita? Caramba, eu não tenho explicação para isso, então eu prefiro não crer nisso. Vamos lá. Nós criamos ambiência, gente. O que é uma ambiência? Ambiência, gente, é todo tipo de energia exalada no ambiente. Tudo que fica ali. Se esse lugar aqui é um lugar de oração, de ensino, de palavra, de cura, de transmissão, ou seja, esse ambiente aqui ele é cercado por uma atmosfera da palavra. Se eu vou para um lugar onde tem muita amizade, carinho, amor, consideração entre as pessoas, ali há uma ambiência humana, passional, de amor, de alegria. Você vai sentir um acolhimento naquele lugar. Vocês estão entendendo, gente? Se você vai para um lugar pornel, de pornografia, de piadas indecentes, o clima ali, gente, propício, você vai sentir ali, se você for carnal, você vai se sentir excitado, você vai se sentir pronto para estar naquele ambiente. Se você não é assim, você vai se sentir muito mal. Você vai entrar naquele lugar e fala, gente, eu estou sufocado, está me dando palpitação. Isso aqui não é meu lugar, deixa eu ir embora. Não é isso que acontece conosco? Então, cada lugar cria-se uma ambiência, um clima, um ambiente espiritual, um ambiente psicossocial espiritual. Isso não é tese, isso é prática que nós empiricamente vivemos dia após dia. Você vai no lugar que as pessoas ligam incenso, luzinha assim, põe musiquinha, o ambiente ali está sendo gerado para aquela formatação de vida, de mentalidade.
Ok, gente? Então, ampliando agora essa percepção, o que aconteceu com Sodoma? O que aconteceu com Gomorra? Aquela cidade foi criando essa ambiência durante décadas, gente, séculos. Não foi de um dia para o Deus não chegou e olhou assim, não gosto desse tipo de relação sexual. Não gosto dessas pessoas. Não, Deus não fez isso. Eu quero que você entenda aqui, Deus trabalha em justiça. E o que é justiça? Deus trabalha em cima do que é certo e do que é errado, balança justa. A justiça de Deus se baseia em quê? Na sua santidade. Onde é a base da justiça? O Brasil, por exemplo, o Brasil ele tem a sua legislação. Né, a Carta Magna, a partir da legislação, a partir da nossa Carta Magna, leis vão sendo criadas, leis vão sendo puxadas da Carta Magna, para que não haja ilegalidades, para que não haja apesar que hoje está brabo falar disso, né? Mas tudo bem, vamos falar em tese. Para que ninguém exorbite da lei, para que ninguém exceda a lei, para que ninguém deixe de cumprir o que está na lei, para que ninguém deixe de entender a lei. Então nós temos a nossa Constituição, que é a Carta Magna, a partir daí a lei, toda a jurisprudência do Brasil vem a partir disso aí. De onde vem a justiça de Deus? Da sua santidade. Na sua santidade não há nenhuma corrupção. Então o Deus santo quer que você seja santo, porque sem a santidade ninguém verá Deus. Erguei mãos santas, pois sem a santidade ninguém verá Deus. Ou seja, para você andar em justiça com Deus, você tem que buscar a santidade, para que você entre em santidade. E aí Jesus nos ensina o quê? Buscar em primeiro lugar quem? O reino de Deus, que o reino de Deus é santo como Deus. Estou até arrepiado, ó. O reino de Deus, porque é santo como Deus. E a sua justiça. E as demais coisas que preocupam vocês vos serão acrescentadas. Pegou a chave? Pegou aí, gente? Vamos lá. A Bíblia é simples. Tem que saber fazer a ligação dos pontos. Se você ligar os pontos, você entende a Bíblia como um todo. Se for doutrina, você vai... Olha só, a Bíblia não é um quebra-cabeça. A Bíblia... Você tem dois joguinhos, quebra-cabeça e o ligar os pontos. A Bíblia é o ligar os pontos, mas malandramente tem um bando de crente mandando na gente, criando quebra-cabeças, malandramente, criam doutrinas. E aí o crente fica, mas por que isso aqui é assim? Isso é quebra-cabeça. Eles escondem a peça, põem no bolso. Pô, tá faltando uma peça aqui que eu não sei o que. Aí vem Zé Maurício e diz assim, não é quebra-cabeça não, liga os pontos. Você vai ver as imagens. Quando você ligar todos os pontos, vai ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vai ver a igreja, o céu. São vários desenhos bonitos quando você liga todos os pontos. Estagiários, por favor, um de vocês poderia me abastecer de café, já que a água aqui... Estão dormindo, cara, no trabalho. Vou mandar todo mundo embora, não vai ter nada de podcast, não. Estão dormindo? Vocês não estão vendo o programa, não? Estão editando outra coisa. Ah, pai, cada um com seu fone, misericórdia, pai. Vou mandar todo mundo embora daqui a pouco, viu? Voltando aqui, então. A justiça de Deus, gente. A justiça de Deus é baseada na sua própria santidade. É baseado na sua própria santidade, é baseado na sua própria lei, na sua própria justiça. A lei de Deus é perfeita. Você entende que entre os 10 mandamentos e o Espírito Santo, o que é mais profundo, o que é verdadeiramente a lei de Deus? Os 10 mandamentos ou o Espírito Santo? Estamos voltando para a graça. Estou voltando à essência da adoração e a essência és tu. Quem é mais importante, os 10 mandamentos ou o Espírito Santo? Você entende que quando Deus vai para o deserto, Deus vai para o deserto. Quando Deus traz o povo do deserto, ele quer dar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não ia dar 10 mandamentos, o Espírito Santo ia dar a totalidade do Espírito de Deus e as leis estariam nos corações, a lei da consciência, não na lei que tem 10, 613, 1 milhão de mandamentos. A lei existe porque, olha só, vamos para a utopia. Utopia diz o seguinte, em utopia não tem leis. Por que não tem lei? Porque os cidadãos têm consciência.
Em utopia, os cidadãos não precisam de semáforo e nem de faixa de pedestre, porque em utopia, o cara com o carro, quando vê alguém atravessando, ele para, não precisa de faixa de pedestre. Em utopia, não precisa você contar o troco, porque se você verificar em utopia, cidade de utopia, que o troco está errado, você devolve o dinheiro para o caixa, e o caixa nunca vai lhe dar o troco errado. Em utopia, você compra um produto, se você vê que aquele preço está muito estranho, você vai procurar o gerente, o preço é esse mesmo? Está tão barato? E aí o gerente fala, peraí, deixa eu ver, vai passar no escândalo, ih, rapaz, o preço está errado, é mais caro. Ah, bem que eu sabia que estava muito caro, tá bom. O senhor quer levar assim mesmo? Quero. Em utopia, a consciência das pessoas é tão limpa, é tão santa, que não tem lei. A lei está dentro do caráter. Você entende que a igreja não precisava ter leis, porque o cristão, teoricamente, ele cheio do Espírito Santo, não precisaria estar ensinando nem ser ensinado a ninguém. Por isso que Efésios 4:11 diz, vocês têm que se submeter a apóstolos, a profetas, a evangelistas, a pastores e mestres, até que vocês cheguem a essa estrutura de utopia. Obrigado, meu filho. Vou mandar vocês mais embora, não, tá? Semana que vem tem podcast dos Adolas. Pegaram aí, gente? Compreenderam agora como é que funciona os cidadãos de utopia? É utopia, porque nós aqui, infelizmente, tem crente enrolado, crente mentiroso, crente enrolão, crente que não paga as coisas, crente que não devolve as coisas para os outros. Então vamos lá. Justiça. Quando Deus em tudo quer que as pessoas sejam justas e faz justiça, e essa justiça... então por que Deus não consegue fazer sua justiça funcionar? Porque existe uma coisa que Deus nos dotou, chamada livre-arbítrio. Por termos livre-arbítrio, Deus nos dotou de uma capacidade de escolha. Eu escolho o que fazer. Meu corpo, minhas regras. Amém! Você não foi feito para abortar. Você não foi feito para mudar de gênero sexual. Seus corpos, vossas regras. Ok, o nome disso é livre-arbítrio. Agora, porém, não se esqueça que existe uma coisa chamada juízo e sentença. Aí, quando isso ocorre, as pessoas dizem o quê? O que a Bíblia vai falar? Deus irou-se. Deus não se irou. Simplesmente, a justiça do reino, a falta de conhecimento do reino é interessante. A justiça do reino, ela vai chegar um momento que ela vai... Mas lá na Bíblia, diz que é a taça da ira de Deus. Sim, querido, vamos lá, vamos ver a analogia. Taça, o que acontece com a taça? Ela vai se enchendo. Então quer dizer que a ira é algo sem medida, é um destempero, um descontrole. Mas a taça, a visão da taça, na verdade, é controle. É controle, até que não caiba mais. Então a taça está para ira ou a taça está para juízo e sentença? A taça de Apocalipse está mais para iras, ou seja, destempero, ou está para as sentenças? Detalhe, essas taças só serão jogadas no final de tudo, ou seja, elas estão sendo cheias desde a queda de Adão. Eu vejo muito mais sentença e juízo do que ira, no sentido de destempero. Por que então a palavra ira é usada? Porque a consequência é drástica. São tsunamis. São coisas tão sodômicas. É destruição total. Porque Deus não tem meio juízo e meia sentença. É complicado, mas vamos lá. Isso é graça, vamos entender. Mas tá, juízo, tudo bem. Por que Deus deixa chegar nesse ponto de ser, quando ele vai ajuizar, quando ele vai sentenciar, por que ele deixa chegar nesse ponto de destruição total? Porque, na verdade, entre juízo e sentença, entre juízo e ira, nós vamos ver uma coisa aqui importante. Volte. Entre juízo e ira, existe uma coisa chamada misericórdia e arrependimento.
Por isso que demora muito. A gente, aí, vamos lá, tá vendo um lado. O crente diz o quê? Rapaz, já fizeram muito mal. Eu não entendo por que Deus não lançou um raio na cabeça do fulano. Eu não sei por que Deus ainda não matou. Eu não sei por que Deus ainda já não fez. Meu Deus, já ultrapassou o limite, já era para ter feito. Entre juízo e ira, entre sentença e execução, existe um tempo de misericórdia. Existe um tempo de arrependimento. E Deus quer que todo homem se arrependa plenamente através do Filho. Aí entra a graça. Outro aspecto ruim para nós, a gente entende a ira de Deus lá para o Antigo Testamento. Porque a visão da ira na lei é uma, a visão de ira na graça é outra. Mesmo Deus não se irando, mas vamos entender, os significados, os signos de ira do Antigo Testamento na lei têm um propósito, e os signos e o significado de ira na graça tem outro propósito. Deus não destruiu o mundo, Noé ficou pregando 100 anos. Deus ainda deu de lambuja 100 anos, quase 3 gerações, 4 gerações para aquela época, se pensarmos em reprodução com 20 anos de idade, você foi vendo aí gerações vindo para que as pessoas se arrependessem, e Noé foi chamado de pregoeiro da justiça, ou seja, Noé pregou arrependimento, Noé e João Batista foram dois que pregaram arrependimento. O que os profetas fazem? Eles vêm, gente, é coisa linda, é Bíblia, só não entende quem não quer. O que os profetas fazem? Eles, quando falta um tempo para sentença e para execução, perdão, quando Deus ajuiza, enquanto está a justiça, os profetas estão calados. Enquanto está só operando a justiça, os profetas estão calados. Quando Deus faz juízo, sentença, Deus usa o profeta para ele começar a avisar. É como o oficial de justiça que vai na tua porta te entregar a carta. O profeta, ele vai na frente. O profeta vai lá na frente e vai avisando. Tá vindo sentença, compareça ao juízo. Vai lá, arruma um advogado, faça com a defesa, entre com o processo, se defenda. Vai lá, você já recebeu a carta do oficial de justiça. Então Deus envia os profetas e avisa, Israel, arrepende, está vindo aí Nabucodonosor, Israel, arrepende. Aí Deus usa Jeremias, Deus usa Ezequiel, Deus usa os profetas menores, Deus vai usando todos os profetas para eles avisarem, antes da ira, antes da execução. Entendimento agora? Ponto. Agora achei um momento legal para explicar a vocês. Há compreensão aqui agora, gente, disso? O profeta como oficial de justiça? O que João Batista faz? Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Aí o que ele diz? Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? O que é a ira vindoura? Quem vos ensinou a fugir da execução de Deus? Ninguém escapa da execução de Deus. Ninguém, fariseu. Entenda, escribas, ó fariseus. Vocês têm que se arrependerem, vocês precisam se arrepender. Quem vos ensinou? Não tem. Alguém te ensinou errado, bobo. Ninguém foge da execução da ira, ou ninguém foge da execução de Deus. Porque ele já ajuizou, já sentenciou, o filho está aqui. Quando o filho morrer, vocês vão ver a sentença, a ira virá sobre vocês. A execução virá sobre vocês. Estão entendendo a ira de Deus, gente? Não peça a ira é dele. Você não tem como acelerar ou atrasar a ira de Deus, porque a ira de Deus é uma execução de propósito divino. Ninguém acelera, ninguém atrasa, ninguém mexe na ira de Deus. Sim, Rosângela. E aí Deus falou, não, eu tenho que ser justo com Nínive. Jonas, vá para lá, porque eu sou justo juiz. Eu não vou executar, eu sentenciei. Se você pregar lá, Jonas, e eles não se arrependerem, eu vou executar. Olha o que Deus fala para Jeremias, quer eles ouçam, quer não. Não estou colocando você no meio de um povo de fala estranha, fala com eles. Filho do homem, para Ezequiel, atalaia de Israel, se você falar ele se arrependeu, eu tirarei o sangue da sua cabeça. Olha só que pesado. Mas, em vendo o pecado do seu irmão, não falando nada, requererei, porque eu quero executar, mas antes de executar, ele tem que entender que tem um juízo sobre ele, uma sentença sobre ele. Só aqui você aprende isso, meu filho. Lugar nenhum do mundo você vai aprender mais isso. Desculpa aí, pastor, mas você está sendo arrogante.
Se você achar que é arrogância, tudo bem. Eu só estou constatando para você que você não vai aprender isso aqui em lugar nenhum. Amém? Vamos lá, então. Deus não criou o inferno. Vamos quebrar esse negócio aí? Como assim, pastor? Deus não criou o inferno. Deus não fez o homem para ir para o inferno. Pense nisso. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para cada um receber segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Deus abençoe, Maria Mônica. Olha que 2 Coríntios 5,10 está tratando. Paulo diz assim, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Todos nós iremos prestar contas. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aí vem algo muito interessante, que são os infernos. Sheol, em hebraico, é uma sepultura. Você vai ler isso no Antigo Testamento, nos Salmos, né? É retratado originalmente como a região dos mortos, ou mundo dos mortos, de maneira genérica, para toda a humanidade. É importante não confundir com a ideia do purgatório católico ou com o inferno de fogo. Tártaro é um poço úmido, frio, e desgraçadamente imerso na mais tenebrosa escuridão. Jesus fala, haverá um ranger de dente e trevas. Enquanto, segundo a mitologia grega, o submundo, Érebo, reino de Hades, é lugar para onde iam os mortos. O Tártaro tinha vários moradores. Depois eu recomendo vocês lerem o Inferno de Dante Alighieri. Dante Alighieri, o Inferno de Dante. É uma mitologia, mas ele fez isso numa depressão por uma mulher que ele amava, mas é interessantíssimo o Inferno de Dante. E Hades, mitologia grega, semelhantemente ao Sheol hebraico, com a percepção de mortos vagantes, sofrendo por seus pecados e atos, em eterno sofrimento, no reviver cada momento ruim das suas vidas eternamente. Olha aqui, muito legal sobre essa questão dos infernos, mas Deus não os criou. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntarem em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Então vamos entender aqui, Deus não criou o inferno passou a ser um lugar de purgar consciência maligna na queda do homem. Por isso que Jesus foi ao inferno, ao Hades, pregar aos espíritos em cadeias eternas mentais. Olha bem, a Bíblia se explica como um todo. Nada. Pastor, você explica tudo. Eu não explico tudo, eu procuro entender tudo. Por que Jesus teve que ir ao inferno pregar aos espíritos em prisão? Porque eles não tiveram a oportunidade pela lei, não tiveram lei de se purificarem pela lei, nem depois pela graça. Então Jesus vai lá pregar aos espíritos em prisão, não demônios, espíritos humanos, almas humanas, para que elas percebam onde elas estão, porque a decadência da graça foi por causa de Adão e não seus filhos. Ellen, Deus te abençoe, mas eles pagaram a si mesmo. Então vamos entender o que Jesus vai fazer. Ele vai tomar cativo o cativeiro da consciência, tomar as chaves da morte, principado, Hades, outro principado. Hades, na mitologia grega, é irmão de Zeus, mas Hades, dentro do contexto dos príncipes de Satanás, é um dos demônios, um dos grandes demônios que caíram com Satanás e comanda uma área de aprisionamento dos seres humanos, ok? Você, então, ele toma cativo o cativeiro, as chaves da morte, principado de morte, a chave do inferno, principado Hades, e leva tudo, e dando, olha bem, Efésios 4, descendo as regiões mais baixas. Se você pegar Paulo e Pedro e João, você vai entender muito bem isso. Judas, e descendo as regiões mais baixas, pregou aos espíritos em cadeia, levando o cativo o cativeiro,
levando a chave da morte do inferno, vai para Apocalipse, eu tenho a chave da morte do inferno, eu fui morto e estou vivo. Por que ele fala eu fui morto e estou vivo? É redundante Jesus falar isso. Não, não, não. Ele está elencando, a chave da morte do inferno está elencando a sua morte e a sua ressurreição. Vocês estão entendendo? Então ele vai tomar a chave da morte, do inferno, vai pegar as fortalezas mentais, as nossas armas não são carnais, embora andando na carne. Não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia são espirituais, poderosas de Deus para destruir as fortalezas, anulando nós os sofismas e levando toda a mente em obediência, para que quando nós chegarmos a trazer a obediência de Cristo, vinguemos toda a desobediência. Gente, a Bíblia é completa, não há falha na Bíblia, não há falha, fragilidade. O que há é entendimento obtuso dos textos bíblicos de Gênesis e Apocalipse. Compreensão aqui, vamos lá, vamos andando, porque a coisa está ficando pesada aqui, tenho que andar. Esse inferno está preparado para o diabo e seus anjos. Vamos lá. Preste atenção. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Gente, isso aqui é seríssimo. É seríssimo. Se você acha que não tem pecado, você é mentiroso, você está mentindo para você mesmo. Se você acha que todo mundo peca, por que eu não posso pecar? Uma coisa é pecar, outra coisa é não entender que está pecando. Uma coisa é você pecar, como diz Paulo em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu faço, miserável homem que eu sou. Mas aí Paulo começa em Romanos 8 falando o quê? Nenhuma condenação há. Ele não está dizendo que nenhum pecado há. Ele nunca falou, nenhum pecado há para os que estão em Cristo. Não, 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 não. Pecado há, não há nenhuma condenação. Porque ainda que meu homem exterior se corrompa e vai se corromper, o meu interior se renova a cada dia. Então o que o meu interior faz? O meu homem interior vai encobrindo. Vai encobrindo não no sentido de passar pano, não. O meu homem interior se santificando, ele vai encobrindo as transgressões da carne. E cada vez que eu vou crescendo em Cristo, até que eu chegue à estatura de Cristo, é de glória em glória, eu vou amarrando os pecados da minha carne, até que eu tenha a mente de Cristo. O homem espiritual, ele começa a fazer o quê? Trazendo através da graça. Por isso que é graça, 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 graça. Por isso que vocês tem que entender a graça. A graça, ela apaga a multidão de transgressões e de pecados de mim mesmo. Então a graça que está no Espírito faz o seguinte, ele vai apagando essa transgressão porque eu estou me renovando. Agora, se eu vivo em pecado, eu cesso o fluxo da graça. Não extingueis o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Vocês estão compreendendo isso aqui agora? Não, pecado todos nós temos. Davi diz, em pecado fui gerado, em pecado concebeu-me a minha mãe. É uma coisa. Viver no pecado é eu estar em adultério, eu estar em fornicação, eu estar em mentira, em roubo. Aí é viver no pecado. Não é a mesma coisa. Há compreensão até aqui, gente? Então vamos lá. O que é ira? O que a gente chama de ira, na verdade, é a consequência de tudo que foi feito, é a conclusão. Sodoma e Gomorra, Pompeia, Noé, nos tempos de Noé, Jerusalém caiu sob Nabucodonosor, e depois Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata seus profetas, eu tanto quis aninhar vocês debaixo das minhas asas como uma mamãe aninha seus pintainhos, mas vocês não quiseram. A senhora diz assim, olha, esse templo vai ser arrebentado e eu edifiquei, eu levantarei no... Eu falei, ele está falando da sua morte. Só que no ano 70, o templo foi destruído para até hoje nunca mais ser reconstruído. O Senhor falou, Jerusalém vai pagar de novo. Por que vai pagar de novo? Por todos os seus pecados, rebeldias e, por fim, por crucificar o Filho de Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, e todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou serem feitos Filho de Deus. Vocês, e o Senhor fala assim, ai daquele dia, dentro de um sermão profético, há coisas que são por ano 70. Ai daquele dia, olha, se for no inverno, se for no sábado, ninguém saia porque vai vir de uma forma, quando Tito entra, sabe qual foi o máximo?
Você sabe por que Tito entrou em Jerusalém e destruiu tudo? Porque eles apedrejaram a Tiago. Tiago, o meio-irmão de Jesus, Tiago, joelho de camelo, de tanto orar, Tiago era tão honrado, era tão santo, que até os romanos entendiam que Tiago era o pêndulo para que os sediosos, os revoltosos, o PSOL, o PT de Israel, de Jerusalém, não se levantasse contra Roma. Havia muita sedição naquele tempo, havia muita traição. E Tiago era o que mantinha, eles entendiam que Tiago era importante para aquele tempo apostólico, como bispo de Jerusalém. E o que aconteceu? Os fariseus, com raiva, ordenaram o apedrejamento de Tiago. Quando isso acontece, Tito vem. Agora vamos entender, quando isso acontece, Deus traz o quê? A ira. A ira é consequência de uma justiça. A justiça traz punição. Mas olha que interessante na graça. Entre justiça e punição, há graça e misericórdia. E aí você tem ou punição ou galardão. Deus é tão bom que na justiça ele ainda opera graça e misericórdia para você decidir se você quer punição ou galardão. Vocês estão entendendo? Gente, tem muita pergunta que não dá para responder em resenha. Resenha eu não posso perguntar, posso responder. Tá bom, Wilton? Muita pergunta. Aí complica para mim. Eu não tenho como responder para vocês tudo que vocês têm dúvida. Entre a justiça de Deus operar a punição, a sua ira, ajuizou e agora vai entrar justiça. Tem esse ato que traz graça e misericórdia. Se a pessoa quiser graça e misericórdia, ela recebe galardão. Se ela rejeitar graça e misericórdia, ela recebe punição, a ira. Mas não é Deus quem está trazendo punição. Essa punição, olha só, Deus promove salvação, mas a punição quem promove é o homem, é o inferno, é a lei, é o diabo. Olha que coisa interessante, a punição não foi Deus quem produziu. Deus, na verdade, ele segura, a taça está enchendo, e Deus está com a taça na mão. Entenda, Deus não enche a taça de ira. A taça de ira está aqui na mão de Deus. Ela está sendo cheia pelas próprias atitudes do homem. O próprio homem cria ambiência, e quando chega um momento que ela já chegou ao máximo, começa a transbordar, aí vem, na visão escatológica de João, a ira de Deus, as 7 taças da ira de Deus, 7 eventos de punição, 7 eventos de ação que gerou, de reação, que é agora uma punição por toda ação do homem. Um homem não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Há entendimento agora teológico, bíblico, semântico, hermenêutico, textual, de tudo isso em nome do Senhor Jesus? Amém. Terminamos. Amanhã a gente continua. E a gente está... Em todo tempo você vê o que isso abarca. Isso é a teologia bíblica. Isso é a teologia da graça. Isso é o entendimento de justiça, ira, punição, galardão. Agora você entende. Crente que está aí, não, já está salvo, sem galardão. Eu sempre brinco. No céu vai ter aquela fila assim de 1 bilhão de pessoas. E você vai ficar atrás de um irmão mexicano. O irmão mexicano tem aquele sombreiro. Sombreiro? E você vai ficar atrás. Quando a glória de Deus se manifestar, tu vai ficar assim, ó. Ô, irmão, dá licença. Oh, hermano, Deus me salvou com este sombrero. Me gustou muito de sombrero. Pedirle ao Senhor para entrar acá com este sombrero. E você vai ficar revoltado. Não fez nada, vai ficar na última fila. É galardão o nome disso. Entendeu, crente preguiçoso? Quer a primeira fila? Trabalha, serve. Vai ficar atrás do sombreiro. Quando todo mundo... Oh, glória de Deus, cadê? Agora o sombreiro não vai deixar. Glórias a Deus por isso. A imagem que eu quero deixar na tua cabeça é essa. Não vou ficar atrás do irmão do México, do mariachi. Quero ficar na primeira fila, mas para ficar na primeira fila tem que servir, tem que se doar, tem que se gastar para Deus, tem que fazer tudo para honra e glória de Deus, estudar para Deus, honrar a Deus, adorar a Deus, servir a Deus, gastar sua vida com Deus. Aí você senta na frente do irmão do sombreiro mexicano, irmão do México, que está sendo salvo com sombreiro e tudo. Mas você que ficou aí na igreja lá, move as águas, Senhor. Achando que você está fazendo muito sentado aí com esse bundão dentro da igreja aí?
Desculpa aí, irmão, é meu jeito de ser mesmo. Não adianta você ficar reclamando de mim, não. Para tu, sombreiro, dê graças a Deus porque você está salvo. Como diz meu amigo Ribas, não é palavrão, parte do corpo. Vamos agradecer. Pai bendito, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por todas as bênçãos derramadas nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque a tua graça é maravilhosa. E Pai, como o Senhor é justo, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor não é nenhum tipo de pessoa que volta atrás, tem raivinha e fica magoadinho. Não, o Senhor é Deus, o Senhor é maduro, o Senhor é santo, o Senhor é pleno, o Senhor é justo, verdadeiro, misericordioso, e o Senhor é reto, reto em tudo, em todo o tempo. Por isso te adoramos, ó Deus, pelo teu reino, pela tua justiça. Te adoramos, Deus, sabe, por tudo que você tem feito a cada um de nós. Muito obrigado por tua graça. Obrigado pelo dia de hoje, pelos aniversariantes. Obrigado por todas as bênçãos derramadas. Nós assim te agradecemos, te adoramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, Deus abençoe vocês. Deixa o like. Gente, olha só, like e muito comentário, faça perguntas, muitos comentários, aí sim, lá você pode fazer pergunta, tá bom? E não se esqueça de inscrever na Imersão da Graça, já está aberto, começa semana que vem, sábado que vem começamos a Imersão da Graça, 2199-210-6828, 2199-210-6828, fale com a Josiane, nós vamos começar sábado às 14 horas, falar sobre tudo isso aqui que a gente está aprendendo, vamos rever e vamos ver muito mais para que você entenda, tá bom? Muito mais para que você entenda como viver na graça de forma correta e bíblica. Graça, paz, prosperidade, sejam da paz de Cristo a todos vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui conosco, obrigado por estar na TV Palavra Viva, pelas ofertas. Deus abençoe os aniversariantes. Boa tarde para vocês. Amém. Perdão, hoje tem quinta de batalha espiritual. Lembrando, em quinta de batalha espiritual no nome de Jesus. Agora sim. Amém.